Oi, crianças! Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com o poema do Fernando Pessoa que se chama Ao Entardecer. O Fernando Pessoa é um escritor muito famoso português e ele escreveu esse poema aqui falando que ele estava lendo o livro do Cesário Verde e ele começa a falar sobre a vida desse homem. Então dá uma lida, escreve aqui sobre o que o poema está falando, mas tem que ler o poema direitinho, tá? As palavras que vocês não souberem o que significa, procura no dicionário, no computador, mas eu acho que vai ser mais tranquilo esse poema aqui. E o objetivo, além de conhecer o Fernando Pessoa, né, um pouquinho da obra dele, é falar nessa aula sobre os adjetivos. Gente, os adjetivos são aquelas palavras que dão características para os nomes. Então, por exemplo, bom, doente, honesta, chuvoso, sujo, feliz. Pode ser uma qualidade, como pode ser um defeito, ou pode ser simplesmente uma característica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele dá duas palavras pra gente, ó. Como esse poema é triste e eu lhe mostro uma tristeza. E ele quer que você compare essas duas palavras. O que elas têm de parecido? Essa tá fácil, hein? As duas vieram da mesma palavra, né? Que é qual? São as variações da mesma palavra. Agora vem para a letra C aqui, ó. Observe mais essas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A palavra tristeza é originária da palavra triste. E aí vem a segunda palavra, ó. A leveza deste poema é demais. E aí ele fala o seguinte, ó. Que se beleza foi originário do belo, se tristeza foi originado do triste, leveza se origina de qual palavra? Tá fácil, hein? Leveza veio de... E aí é só escrever aqui. Aí vem aqui para baixo, ó. Ele dá 4 frases para vocês e eles querem que vocês pensem um pouquinho sobre as palavras que estão destacadas, tá? Essas 4 palavrinhas. Na primeira frase, tem uma palavra que eu acho que vocês não vão saber o significado, que é um haikai. O haikai é um poema japonês, tá? Então ele fala o seguinte: aquele haikai é belo. E ele pergunta o seguinte: essas palavras destacadas se referem a qual palavra? Então, quando ele fala assim, ó, aquele haikai é belo, ele quer saber o belo, que é a palavra destacada, se refere a quem? Essa tá fácil, né? Se refere ao haikai. Então, você escreve aqui haikai. Agora vamos para a segunda, ó. A menina tem modos delicados. Então, a minha pergunta é: o que são delicados? A menina ou os modos? Pensa um pouquinho, tá? Tá fácil também, ó. Até o jeito como a palavra tá escrita ajuda a gente a saber se é a menina ou modos. Tudo bem? Aí você escreve aqui do lado de delicada. Faz o mesmo com rico e com triste, tá bom? Vai para a frase e vê rico. Quem é rico? Quem é triste? E escreve aqui. A última pergunta da página 151 é o seguinte: belo, delicado, rico e triste. Vocês sabem qual o nome na gramática dá a estas palavras? Sabem, né? Porque eu já comecei a aula falando disso. Elas são todas características. São os nossos famosos adjetivos, tá bom? E aí ele pergunta: que tipo de informação elas acrescentam às frases? Também tá fácil, né? Já falei o que os adjetivos são, o que eles acrescentam. Vamos para o último exercício dessa lição. Fala o seguinte: agora faça a modificação nas palavras entre parênteses e preencham as lacunas como modelo. Atenção à terminação da palavra. Gente, atenção com a letra que vocês vão escrever, ó. É com Z, Ciesa, tá bom? Então é o seguinte: a leveza deste poema é demais. Então a palavra leve virou leveza. E o belo vai virar beleza. E delicada, coloque aqui, faça o mesmo com rica e triste. Sempre prestando atenção que quando um nome, por exemplo, triste ou rico, delicada, vira um adjetivo terminado com esa, esse esa sempre vai ser com Z. Boa aula!